Os vários tipos de argumentos. Os 4 tipos de argumentos. Os argumentos podem ser dedutivos, indutivos, por analogia, de autoridade. Argumentos dedutivos vs argumentos não dedutivos. Argumentos dedutivos. A conclusão segue-se necessariamente das premissas. A conclusão não vai além das premissas. Não aumentam o nosso conhecimento. Argumentos não dedutivos. A conclusão não se segue necessariamente das premissas. A conclusão vai além das premissas. Aumentam o nosso conhecimento. Argumentos dedutivos. Temos visto argumentos dedutivos desde o início do nosso estudo da lógica. Os argumentos dedutivos partem do geral para o particular, ou do geral para o geral. Exemplo: todos os homens são mortais. Eu sou homem. Logo, eu sou mortal. Num argumento dedutivo que seja válido e que tenha premissas verdadeiras, a conclusão segue-se logicamente, necessariamente, das premissas. Por exemplo, se Deus existe, então não há mal no mundo. Deus existe. Logo, não há mal no mundo. De modo a produzirmos argumentos nos quais a conclusão se segue logicamente das premissas, basta raciocinarmos tendo por base uma das 7 formas de inferência válida estudadas. Argumentos indutivos. A primeira diferença entre os argumentos indutivos e os argumentos dedutivos é a seguinte: os argumentos indutivos não podem ser dedutivamente válidos. No máximo, podem ser coerentes. Isto é, as premissas ligam-se entre si com a conclusão e dão algum grau de suporte à conclusão. Nos argumentos indutivos, a conclusão não se segue necessariamente, logicamente, das premissas. Segue-se, apenas, com alguma probabilidade. Nos argumentos indutivos, partimos da parte para a parte, tipo I, ou da parte para o todo, tipo I, tipo A. Estamos sempre a ir além das premissas neste tipo de argumento, por isso é que a conclusão não se segue logicamente delas. Exemplo: P1, o meu irmão tem cabelo. P2, eu tenho cabelo. Logo, todas as pessoas têm cabelo. Se a conclusão não se segue logicamente das premissas, as premissas podem ser todas verdadeiras e a conclusão pode ser falsa. Justamente por isso é que a noção de necessidade lógica, a conclusão seguir-se das premissas caso sejam verdadeiras, não se aplica aos argumentos indutivos. Por exemplo, durante muitos anos acreditou-se que a generalização todos os cisnes são brancos era verdadeira até se encontrar um cisne negro na Austrália. Os 2 tipos de argumentos indutivos. As induções são de 2 tipos. Generalizações, parto de um conjunto de dados e generalizo. Previsões, parto de um conjunto de dados e prevejo algo que acontecerá no futuro. Exemplo: sempre que pus os dedos na tomada, apanhei um choque elétrico, portanto a próxima vez que puser os dedos na tomada, irei apanhar um choque elétrico. Os critérios para avaliar os argumentos indutivos. Um bom argumento indutivo cumpre 2 requisitos. O número de casos observados tem de ser relevante e não podem existir contra-exemplos. Os casos observados têm de ser bastante variado e diversificado de modo a ser representativo. Argumentos por analogia. Os argumentos por analogia estabelecem uma analogia, uma comparação, entre 2 coisas que têm vários pontos em comum e daí extrai-se uma conclusão. Um argumento por analogia é bom se as coisas que se estão a comparar tiverem muitos pontos em comum, e é mau se as coisas que se comparam forem muito dissemelhantes. Exemplo 1. Até agora todos os testes que fizemos em ratos com este medicamento funcionaram. O sistema imunitário dos ratos é muitíssimo semelhante ao dos humanos. Logo, este medicamento funcionará nos seres humanos. Exemplo 2. Este carro é feito pelas mesmas pessoas que fizeram o teu BMW. Está sempre a dizer que o teu BMW é extremamente seguro. Portanto, este carro tem tudo para ser um carro seguro. Um argumento por analogia possui a seguinte forma: os X têm as propriedades A, B, C e D. Os Y, tal como os X, têm as propriedades A, B, C e D. Os X têm ainda a propriedade E. Logo, os Y têm também a propriedade E tirado de. Os critérios para avaliar os argumentos por analogia. Um bom argumento analógico cumpre os seguintes requisitos. 1. As semelhanças têm de ser relevantes.
2. O número de semelhanças relevantes é suficiente. 3. É preciso que não existam diferenças relevantes com respeito à conclusão. O argumento de autoridade. Argumentos de autoridade são extremamente comuns, e muitas vezes são mal usados. Num argumento de autoridade, recorremos à opinião de um especialista, de alguém que é entendido numa matéria em que estamos a argumentar, e servimos-nos da sua autoridade para fundamentar o nosso ponto de vista. Um argumento de autoridade é bom quando a pessoa citada é uma autoridade na matéria, e é mau quando a pessoa não é uma autoridade no tema. Por exemplo, se estiver a discutir filosofia, e quiser ganhar o debate, vou citar Aristóteles ou Platão, não vou citar o meu vizinho que é mecânico. Mas também não podemos correr o risco inverso, que é o de fazermos um argumento de autoridade e não admitirmos que a nossa autoridade possa estar errada. Somos humanos, e até os grandes especialistas podem estar errados, e nenhuma autoridade nos pode tirar o trabalho de pensarmos por nós mesmos, de reconstruirmos o saber. Nenhuma autoridade pode suplantar a nossa autonomia. Sem grande dificuldade os doutores correm a Aristóteles, folheiam, resolvem, decoram. E o que mais passagens de Aristóteles souber de cor, esse é um mais douto. Esses, se alguma coisa, mesmo insignificante, lhes negares, emudecem, mas dão-te voz de blasfemo, chamando-lhe Aristóteles ainda por cima de ditador da verdade, de tribunal da verdade, de domínio da verdade. O que Aristóteles diz sobre os argumentos de autoridade não é por alguém ter afirmado ou negado uma proposição que esta é verdadeira ou falsa, mas porque na realidade é de esta ou de aquela maneira. Os argumentos de autoridade são importantes, mas eles não podem substituir o nosso pensar. Os critérios para avaliar um argumento de autoridade. Um bom argumento de autoridade satisfaz os seguintes critérios. 1. Tenho de indicar o nome do autor e a fonte em que a ideia foi manifestada. 2. A autoridade invocada tem realmente de ser uma autoridade na área. 3. A autoridade invocada não deve ter fortes interesses pessoais no assunto. Exemplo: citar um artigo de uma autoridade que defende que o tabaco não é prejudicial para a saúde, artigo esse cuja publicação foi paga por uma associação a favor da venda de tabaco. Identifica o tipo dos seguintes argumentos. Se o governo não usar a polícia para garantir a segurança, o crime vai tomar conta da cidade, porque, de acordo com Hobbes, se o homem for deixado à vontade, haverá uma guerra de todos contra todos. A democracia é a melhor forma de governo. Vejamos. Temos um conjunto amplo de liberdades e de direitos, temos a possibilidade de ganhar um sustento justo por meio do nosso trabalho, e tem o direito de voto. Destes exemplos facilmente se depreende que a democracia, de facto, é a melhor forma de governo. Tu não deixarias alguém pilotar um avião sem o devido treino, pois não? É extremamente complexo. Precisa-se de muitos anos de treino antes de se ser capaz de pilotar, em segurança, um avião. Muito bem, conduzir um tanque é igualmente complexo. Existem muitos riscos associados, e temos de ter uma longa preparação antes de o fazermos bem. Por isso mesmo, eu vou conduzir o tanque e tu ficas no banco de trás. Vejamos que este raciocínio é infalível. É certo que todos os dossiês têm argolas, e isto, meu caro, é um dossiê. Segue-se, portanto, que terá argolas. A saúde está primeiro, beba água do vimeiro.